Olá! Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. eu sou a Eduarda Queiroz. Voltamos, minha gente! Até que Olha enfim, só, né? Eu tô com saudade já. Sem voz hoje, né? Mas Duda tá aqui, ela desenrola tudo. Mas a voz locutora aqui é aquela, né? Olha a resposta. Mas estávamos com saudade, não é? É, bastante tempo, né? Bastante tempo, cenário novo. Onde nós estamos, Duda? Estamos na Clínica Raízes, onde você pode fazer seu acompanhamento terapêutico, onde pode fazer neuroavaliação, tanto infantil, adulto, idoso, né? Temos terapia para casal, enfim, um monte de coisas. Orientação profissional, Isso. tudo que você precisar. Encontra aqui. Pois é, só vir. E estamos hoje com uma convidada muito especial. Ela faz parte do Papo e Mente, né? Nossa história. Faz parte da nossa história. Ela que mudou todo o layout, que deu muitas ideias, falou, pelo amor de Deus, vocês precisam acertar aqui, botar ali e tal. Ela deu um ar mais sofisticado, né? No Papo e Mente, que é a Lazy. Tudo bom, Lazy? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, o prazer é nosso, né? Lazy, quando ela começou, ela não estava aqui. Ela não estava aqui em Campinas, né? Ela estava lá em São Paulo e a gente vai contar um pouquinho da história dela. Isso. Né, Lazy? Me fala, como que foi essa mudança para São Paulo, né? Por que você foi para lá? E, aliás, começar pelo seu curso, né? Que não é um curso assim, é um curso totalmente masculino. Acho que nem tanto hoje, mas ainda é. Né? Tem bastante, é predominantemente masculino. Exatamente. Então, né, tudo começou assim há muito tempo atrás, quando eu decidi, né, fazer esse curso. Eu queria de início, né, fazer engenharia de petróleo e aí perdi a vaga e eu tive que ver alguma coisa que se encaixava ali na segunda entrada, né? E aí, com a orientação, né, das coisas que eram bem similares ao curso, eu escolhi engenharia mecânica, assim, às cegas, né? E eu não sabia que ao longo do curso eu iria me apaixonar, mesmo sendo difícil eu sair dali. E assim, eu ainda não sou, né, formada 100%, ainda estou nessa transição para receber, né, de fato, né, o título de engenheira mecânica. Mas eu passei muitas histórias dentro da UFCG. Mas assim, então foi uma escolha que eu fiz só para fugir, né, ali, para entrar numa universidade. Mas dentro lá eu comecei a me apaixonar e ver esse mundo, né, que hoje eu atuo, né, no chão de fábrica, que eu amo. Que massa. Muito bom, né? E me fala, qual foi a sua maior dificuldade ainda aqui na UFCG? Como estudante, você ainda, né, é estudante, mas assim, aqui na UFCG, qual foi a sua maior dificuldade nesse universo de engenharia mecânica? Então, tinha muitos professores também que ainda tinham aquela mentalidade muito masculina, isso eu falo que de 7 anos atrás. Hoje eu creio que deu uma mudada, porque a cada vez mais, né, as meninas começaram a, de fato, né, ocupar o espaço e decidir por aquilo que elas queriam, né, sem escutar as opiniões alheias, né. Mas quando eu entrei mesmo, tinha 5 meninas, né, comigo, e no final só sobraram 2. Daquele período que eu entrei. E depois, né, foram surgindo algumas outras meninas, mas elas foram saindo, né? E aí, quando eu olho para trás, né, a última foto, né, que ainda fiz as fotos de formatura pela UFCG, e eu vi cerca de 12 meninas numa placa de formatura de um curso de engenharia mecânica, onde se você passar, né, pelo o hall ali, né, do curso em si, você vê 1, 2 numa placa, nenhuma. E aí tem uma alegria muito grande, né? Porque eu lembro que eu fiz um Instagram na época que se chamava Projeto EngenMec para incentivar mulheres, né, para entrar no curso de engenharia mecânica. Porque antes era intitulado só homens que tinham a capacidade de lidar com isso. E as mulheres sempre iam para civil, para outras engenharias, mas a mecânica eles eram tidos só como um curso masculino. E aí eu fui, né, persistindo aos trancos e barrancos
ali até que veio, né, a pandemia. Continuei ainda, né, estudando pela UFCG e chegou a oportunidade, né, de entrar de fato no estágio. Aí começa toda aquela história, né? E lidar também com algumas falas, né, de professores dizendo assim, ela vai chegar aonde? E isso eu engolia nessas frases e até não enxergava a minha capacidade, né, de chegar aonde eu cheguei, aonde eu estou hoje. Havia um certo preconceito dos colegas também na sala de aula? Ou era mais dos professores? Eram mais dos professores. Algumas falas de alguns professores, né, que falavam assim, ela não vai conseguir, tipo assim, trocar um pneu de um carro, ou ela fazer isso, tipo, mais trabalho braçal, que de fato a mulher não consegue. Isso eu enxerguei depois que eu estava dentro da indústria, porque a gente fala muito, vamos ter um mundo igual para todos. Não, a gente tem que ter um mundo assim, que todo mundo reconheça os seus limites, mas que o espaço é de todo mundo. Vai para cada casinha ali, tem um espaço que alguém vai se encaixar. Da mesma forma, se pegar uma estrutura de um homem que seja mais baixinho, mais magrinho, ele vai pegar numa torqueadeira de, sei lá, 50 quilos. Uma mulher também não vai conseguir, e tá tudo bem. Então, você reconhecer, né, que os seus limites, mas que isso não vai lhe impedir para chegar, tá tudo bem, né? Mas que isso só veio depois de um tempo e de muita terapia. E se você pudesse pontuar as maiores dificuldades dentro do curso, né? Quais seriam? Pode ser até exemplos mesmo. Então, as minhas maiores dificuldades, né, foi lidar, né, com essas falas e entender que isso não vai definir o meu futuro. Lidar comigo mesma em relação a me posicionar, a estar pronta, né, para os desafios e calar as outras vozes, né? Então era mais um trabalho de autoconhecimento ali, que até então eu não tinha. E também quando chegasse, né, alguma fala como essa, ter aquele posicionamento e dizer, não, isso não define nada. Então a maior dificuldade foi saber direcionar essas falas e se posicionar. Só foi os principais. Em algum momento pensou em desistir por causa disso? Vários. Vários momentos eu pensei e dizer assim, isso não é pra mim. Até falas de pessoas próximas dizer assim, nossa, você passa por tanta dificuldade, será que isso é pra você mesmo? E você sustentar e dizer assim, não, é pra mim sim, é um sonho e eu vou conseguir chegar lá. Apesar que demorou horrores a ver o resultado, né, de todo o sofrimento. Foram cerca de 6 anos ali, né, incluindo greve e tal, o tempo passando, e você dizendo, quando é que eu vou chegar até o final? Será que isso realmente é pra mim? Será que as pessoas estão certas e não o desejo que eu tenho no meu coração? Então, foi difícil, né, lidar com isso, né, no começo, e eu pensei muito em desistir. E me fala, quando você estava lá no meio do curso e tal, como é que foi que surgiu essa oportunidade desse estágio longe, né, a coragem de enfrentar, como é que foi isso? Eu estava na pandemia, né, e uma amiga minha, a Valesca, que eu tenho muita gratidão por ela começou os processos seletivos para estágio, e aí eu também comecei a procurar alguns. Só que eu sempre procurava na região próxima à família. Então, Recife, Natal, João Pessoa, até aqui em Campina Grande mesmo, para eu não sair, né, do meu ciclo ali de amizades e da minha família. E aí ela foi para longe, né? Ela foi para São Paulo, passou no processo seletivo, e aí ela começou a compartilhar, né, o dia a dia dela. E isso criava uma chamazinha, né? Mas eu tinha muito medo. Dizer assim, eu vou para longe. E aí eu lembro que ela chegou e falou assim, olha, vai abrir as vagas de estágio novamente agora no meio do ano, se inscreve, só para você ter a experiência de como é o processo seletivo da Raizen. E aí eu falei, tá, vou me inscrever só por fazer. E aí eu estava entre 2 processos seletivos já, avançando, só que quando chegou o não, né, da Raizen, aí eu falei, não era pra mim.
E não era pra ser, então tudo bem. Só que aí depois, né, de acho que cerca de um mês ali, 28 dias a um mês, eu recebi um e-mail e já com a proposta, né, dizer assim, olha, temos uma vaga de estagiário na unidade tal e a gente quer saber se você tem interesse. E aí eu falei assim, eu vou dizer que sim, não sei como é que vai acontecer, eu não tenho nem como ir pra lá. E aí, só pra, tipo assim, eu tava esperando chegar um pouquinho mais lá na frente e eles disserem, não queremos mais, encontramos outra pessoa. Ver até onde você conseguia chegar, né? Exato. E aí eu fui avançando, fui conversando com o RH, depois eu conversei com o meu supervisor, né? E aí, quando veio o e-mail oficial, eu lembro que esse e-mail estava lá na caixinha de spam e eu passei uma semana, né, com o coração apreensivo, dizendo assim, ai meu Deus, veio um não, né? Eu me empolguei tanto e só um detalhe, ninguém sabia, minha família não sabia que eu estava passando por esse BO todo, né? E aí, quando foi numa sexta-feira, né, eu acordei assim, tinha sonhado que eu abria um e-mail e estava lá, parabéns, você é a pessoa Raizen. E eu recebi esse e-mail. Quando eu olhei no celular, eu tinha recebido. E no finalzinho eu tinha que dizer um sim, que aceitava. E eu sonolenta, eu falo que foi Deus ali, deixou eu bem sonolenta, respondi o e-mail, sim, eu aceito. E aí, quando eu caí na real, eu falei assim, como assim tu aceitou? Você tá louca? E aí eu entrei em prantos. Aí foi quando eu contei pros meus pais, né, que eu tinha passado e que eu ia embora. E aí minha mãe, tipo assim, como assim, querida? Não, detalhe, um dia ela é estudante, né? Aí no outro ela acorda, então mãe, eu passei e eu fui embora, né? É assim. Foi bem assim. E aí foi uma fase, né, isso foi em agosto, comecinho de agosto, e eu ia embora em setembro. Nossa. Então foi um período de arruma as coisas, você tá indo. E aí foi aquele processo, né, do coração dar uma tremidazinha e dizer assim, ó, agora você realmente está se realizando aquilo que lá atrás você achava que nunca ia acontecer. Foi um processo, eu acompanhei e foi um processo assim, foi rápido, né? Foi muito emocionante porque quem é perto da Leise sabia das dificuldades assim, dela não se sentir capaz algumas vezes e tal, e a gente vai embora, vai dar certo, né? E aí as coisas foram acontecendo, né, Leise? Passagem, lugar para ficar, foi assim como se fosse um mutirão para as coisas acontecerem para você chegar lá. E a importância, né, de você ter amigos ali que estão do seu lado, primeiramente a família, né, e depois os amigos que abraçaram a causa e falaram, não, você vai chegar lá. Ah, mas eu não tenho condições. Não, você vai. Ah, eu não tenho uma panela, um copo, um colchão, um lençol para levar, só tenho umas 2 malinhas. Não, mas você vai e vai dar tudo certo. E aí, quando foi o tchau, né, ali no aeroporto, e eu achava ainda que eu estava de férias, né, tô indo conhecer São Paulo. Não sabia que, de fato, ali seria uma porta de entrada para tudo que eu iria viver, né. Então, eu achava que eu ia passar ali 6 mesezinhos a 1 ano de estágio, depois eu ia voltar, estava tudo bem. E só que esse retorno nunca aconteceu. Passaram-se quantos anos já? Já tem 2 anos e 1 mês que eu estou em São Paulo. E depois que aconteceu, né, de todas algumas decisões que eu tive que tomar, né, que chegou 5 meses de estágio e aí eu recebi a proposta de efetivação. Aí foi quando eu tive que tomar as grandes decisões, que aí veio o abalo psicológico, né? Mas antes de chegar nele, como foi chegar em São Paulo? Isso! Como foi, ficou onde? Como foi esse processo todo aí? Eu tinha a Valesca, né, que já estava lá, e eu falo que Deus, ele preparou cada coisa da maneira melhor possível. E a Valesca já estava lá e a unidade que eu ia ficava na mesma cidade que ela trabalhava, na mesma unidade que ela trabalhava, só eram em setores diferentes, né? Que eu fui para a indústria e até hoje ela está na automotiva.
Mas aí eu tinha o suporte dela, né? Então eu ia morar com ela. E quando eu cheguei em São Paulo, né? Fui abraçada pela Lindsay e o Felipe. E aí eu me senti em casa. Então eu cheguei dia 1, eu ia entrar dia 5, né? O meu primeiro dia ia ser 5 de setembro, mas eu cheguei lá dia 1 para fazer, né? Essa ambientalização, né? Então, assim, chorar o que tinha para chorar, dar uma desparecida para quando chegasse no dia 5 eu estar bem. Mas eu tive um suporte lá também quando eu cheguei. Isso fez total diferença. E quando chegou, qual cidade que você foi? Porque não foi para a capital, né? Você foi para a capital, mas a cidade que você foi trabalhar, qual foi? Eu fui para Capivari e a indústria que eu tava ficava em Elias Fausto. É bem próximozinho. Mas aí eu, de primeiro contato, né? Fiquei uns dias em São Paulo, capital, e aí quando foi no domingo, eu desci, dia 4, eu desci para Capivari, onde eu ia passar um bom tempo lá. E foi tudo novo, né? Tanto pegar avião, ônibus só, decidir as suas coisas, né? Você por você mesmo, não tinha mais mãe, pai, ninguém para tomar as decisões. Isso te assustou? Muito, porque eu sempre fui movida a opiniões. Então, assim, eu tô querendo ir para tal lugar. E aí a primeira coisa que eu fazia, mãe, e aí, o que a senhora acha? E aí, fulano, o que você acha? Então eu era sempre movida a opiniões. E quando eu cheguei lá, eu cheguei e falei, Leise, agora é você que tem que saber para onde ir, o que é que você quer, onde você quer chegar. Porque eu imaginava até a porta de entrada do estágio, mas depois eu não tinha construído nada. Então eu já achava difícil chegar até ali. E aí eu não sabia que ia ter uma estrada ainda, que eu precisava muito saber de fato o que é que eu queria e não o que os outros iam opinar sobre isso. Mas assustou muito. Chegou lá, chegou no primeiro dia na empresa, como é que foi? Quando eu cheguei, primeiro o meu supervisor nem tava. Então foi tudo muito novo, assim, porque eu achava que ia ser um ambiente, eu falo isso pra todo mundo, ia ser um ambiente de ar-condicionado, bem assim, tranquilinho, e aí eu cheguei dentro de uma usina, né? E quando eu fiz o processo de integração, né, que aí eles vão falar sobre segurança, né, como é todo dia a dia. E aí a menina, a técnica de segurança, né, que até hoje eu sou bem próxima dela, ela chegou e falou, tá, a gente agora vai conhecer onde você vai trabalhar. E aí quando eu fui num sol, assim, tava friozinho, mas o sol abriu e eu vi um monte de bagaço da cana de açúcar lá. E eu falei assim, nossa, uma poeira. Eu disse, é aqui mesmo que eu vou trabalhar? Como assim? E aí eu cheguei lá, mas o pessoal foi muito receptivo comigo. Eu chegava, tipo assim, a estranha, né? Uma nordestina que chegou e não tive preconceito, assim, eles não tiveram preconceito comigo, mas todo mundo olhava, da mesma forma que eu olhava pra eles estranhamente, eles olhavam pra mim. E aí eu fiquei, meu Deus, é esse mundo mesmo? É isso aqui. Qual era a função? Eu cheguei como estagiária lá. Sim, mas não tinha uma estagiária já. Estagiária eu entrei, né, no planejamento. Então eu fazia toda a parte de planejamento, ajudava, né, o engenheiro de confiabilidade também, então eu ficava dando suporte em algumas atividades ali de dentro da indústria, mas na área de planejamento e controle da manutenção. E aí eu aprendi muito, foi quando eu tive que aprender a lidar, né, com as pessoas, a chegar mais perto, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então a fazer muitas perguntas e me achegar nas pessoas que de fato iriam me ensinar muita coisa, né? Mas quando eu entrei, o choque tipo, cadê a mulher? Cadê a mulher? A maioria era homem. E, tipo, no meu setor, tinha 2 mulheres, né? Que era assistente e a outra planejadora, né? Que tava lá. E eu não lembro se na época, eu acho que não tinha nenhuma supervisora mulher, não tinha nenhuma gestora mulher. Tinha, assim, operadoras e tal, mas de cargo de liderança não vi, de primeiro momento, não que eu me lembre, mas eu acho que foi isso mesmo. Isso me assustou muito. Aí passaram 5 meses. 5 meses, e aí eu tava, né, fazendo já o relatório de defender o estágio,
pra ir embora. O negócio é dizer assim, eu vou embora, tchau, vou ficar só um tempo. E eu acho que eu tive uma conversa quando a Paulinha foi em São Paulo e eu falei assim, eu vou ficar só um tempinho, já tô arrumando as malas para voltar. E foi quando eu defendi o relatório de estágio. Graças a Deus foi um sucesso, até eu me surpreendi de tantas atividades que eu tinha feito e das coisas que deram muito certo. E foi quando eu recebi uma ligação do gerente da planta que eu tô hoje e falou assim, eu preciso ter uma conversa com você, tem uma proposta e aí eu preciso conversar. Aí na hora o meu coração estremeceu. E eu sempre estava na dúvida, né? E agora? O que é que eu vou fazer com a universidade? O que é que eu vou fazer com a minha vida lá? Porque eu aceitando, eu vou ter que abdicar algumas coisas. E a primeira coisa que eu tinha que pensar sobre era o curso, né? Porque já tinha passado a pandemia, já voltou tudo no presencial. E eu não tinha mais aquele suporte de ficar online, né? Quando foi uma das piores decisões da vida. E aí? O que você fez? Conversei, né, com o meu orientador, o João, e eu cheguei pro João, tenho essa oportunidade, estão querendo que eu fique. É uma função também muito nova, vou ter que ser transferida, vou para outra unidade. Mas eu estou muito assustada porque eu só tenho 5 meses aqui. E eu lembro que eu conversei com o meu gerente, que foi a indicação do gerente da unidade. Eu cheguei pra ele, eu fiz assim, o que você viu em mim? Porque eu não vi ainda capacidade em mim. Às vezes eu fazia as coisas, mas pra mim era tão normal, eu sempre dei o meu melhor em tudo, eu sempre fui aquela pessoa calma e tranquila em lidar com as pessoas, sempre soube conversar com as pessoas, de chegar nas pessoas. Mas mesmo assim eu não conseguia observar o que as pessoas viam, né? Então a primeira pergunta que eu fiz, o que você viu em mim? Pra me mandar ali, pra lá, pra uma função dessa. E aí ele falou assim, seu crescimento foi de forma natural. Você não precisou mostrar nada pra ninguém. Dizer assim, olha, eu tô fazendo isso, vê o que eu fiz. Não, as pessoas que diziam, olha o que a Lazy fez, olha que legal. E aí foi muito natural, ele fala. E hoje, né, hoje não mais, mas até umas 2 semanas atrás, ele virou meu gerente de novo. E aí eu falei, engraçado, né, você me mandou pra fora que você veio junto depois. E foi uma alegria quando eu ouvi, né, sendo meu gerente ali de novo, porque de fato eu falei pra ele, por mais que, pra mim, quando eu cheguei, né, na nova função, foi tudo muito novo, ver alguém que me conheceu lá atrás e acreditou no meu potencial e viu o quanto eu me desenvolvi, né, tempos depois, me trouxe um alívio, né, dizer, poxa, essa pessoa me conhece, foi ele que me botou aqui. E fiquei muito feliz no retorno dele. Hoje ele não é mais meu gerente, mas tenho uma maior gratidão por ele. Muito bom. Voltando só um pouquinho, né? Quando você recebeu a proposta, que você teve que tomar essas decisões, né? E a gente teve até uma conversa que você tinha que abrir mão de algumas coisas, né? Porque você tinha muitos trabalhos que te prendiam aqui também. E isso também foi importante, você entender o que você precisa fazer e o que você não precisava fazer, né? Abrir mão mesmo de algumas coisas e focar no seu futuro e por causa das oportunidades que estavam acontecendo e terapia, né? Exatamente, muita terapia. Mas até então eu achava que eu não precisava. Eu sempre tomei minhas decisões, deram certo, chorava, superava, dava errado lá na frente também, chorava, superava. Mas quando eu recebi a proposta e eu tive que tomar essas decisões e eu falei assim, Lazy, quando é que essa outra oportunidade vai vir de novo? Será que se você voltar, terminar o curso, né, você vai conquistar, né, o diploma pela UFCG, que era o teu sonho, mas alguém vai te garantir um emprego depois? Então essa foi a primeira coisa que me pesou, né? Aí foi quando eu falei, né, que eu conversei com o meu orientador e ele falou assim, as oportunidades elas passam. E tem coisas que a gente de fato tem que agarrar. E aí eu pensei, chorei muito. E aí eu falei, tá, vou trancar para dar uma acalmada. Precisei trancar, né, a faculdade e aceitei a proposta. Mas era muito interessante porque estava todo mundo festejando.
laser foi efetivada. E eu, mal. Muito mal. Eu não via isso como uma felicidade, não via isso como uma vitória. E eu sempre dizia assim, eu olhava pelo que faltava, pelo que eu tinha deixado, e não pelas coisas que eu estava conquistando. Então isso me levou, eu falo que há uma quase depressão ali, porque quando eu fui de fato promovida, aceitei, disse o sim, a Valesca que está de prova, eu chorava dia e noite. E dizer que talvez, se eu estava daquele jeito, chorando muito, é porque eu tomei a decisão errada. Mas não, eu depois, das terapias, eu entendi que era o medo do novo. Era entender que eu estava ali por uma oportunidade, mas eu estava com muito medo e aquele medo estava me paralisando. E eu não conseguia comemorar. Então foi até difícil eu entender isso como uma bênção e como uma conquista, uma vitória ali, fruto do meu trabalho e do meu desenvolvimento. Mas não, eu só vi como tomei a pior decisão da minha vida, que foi ficar aqui para sempre. E como a terapia te ajudou nesse processo? E a terapia entrou, quando eu me mudei. Então foi todo um processo de mudança, mudei de cidade, mudei de unidade. E aí alguns primeiros momentos eu só conversava com amigos. Então o meu apoio eram meus pais e minhas amigas, Conversava muito com a Paulinha, conversava muito com algumas amigas muito próximas. E de terapia, eu achava que eu não precisava não. Eu só estava ali com o meu apoio, estava suficiente. Mas quando eu entrei numa casa nova, eu já não tinha mais a Valesca. Então eu olhava para casa e eu falava assim, isso não é o meu lugar. Eu ia trabalhar todos os dias, dava o meu melhor, era como se nada tivesse acontecido, assim, deixava os problemas fora, e dava o meu melhor lá, conversava com as pessoas, mas quando eu chegava em casa, abria a porta e fechava, eu arriava. Sabe aquela cena de filme que você se arria assim na porta, chorando? Era bem eu, quase todos os dias. E eu falava, onde eu vim parar? Por que eu fiz isso? E eu chorava horrores. E eu lembro que eu não tinha guarda-roupa, eu não tinha nada. Meu guarda-roupa era minha mala, que eu não queria desfazer. E eu sempre tinha a sensação de olhar para a mala, que eu ia fechar algum dia ela e ia retornar. E aí foi quando eu disse assim, se eu começar a ter muito mais medo e isso for me paralisando, vai chegar uma hora que de fato isso vai acontecer. Eu vou fechar a mala, vou largar tudo e vou embora. E a primeira coisa que uma amiga minha falou assim, compre um guarda-roupa, esconda essa mala, porque você sempre vai ter a sensação de partida. E aí foi quando eu comprei um guarda-roupa, joguei a mala em cima do guarda-roupa, coloquei as coisas e aí foi me adaptando, ao novo. Aí foi quando eu falei, de fato, eu preciso de terapia. Eu não tô aguentando, assim, ver beleza nos meus dias. Dentro da usina eu conseguia comer, eu conseguia conversar, fora eu era outra pessoa. Estava literalmente me paralisando, Aí eu fui atrás, da terapia para eu entender o porquê isso estava acontecendo comigo. E eu me achava estranha, mas eu não conseguia sair dali. Então era tipo assim, eu notava que eu não estava bem, eu sabia que eu não estava bem, mas eu não conseguia sair dali sozinha. Então não tinha amigos, por mais que eles me aconselhavam, meus pais me aconselhavam, calma, isso vai passar, é só uma fase, tenha calma, isso é uma vitória, vai ficar tudo bem. Mas eu não conseguia sair dali. As palavras deles não me impulsionavam, Então eu precisava entender o porquê eu estava daquele jeito. O primeiro sinal que já é patológico, É quando você diz assim, eu não sou assim, isso não sou eu. Quando você começa a não se reconhecer em você mesmo, aí já é um sinal patológico, que foi o seu caso aí. É você se entender, de dizer assim, isso não é a Lazy. A fase, ela passa, mas parecia que não estava passando, porque eu não estava conseguindo reagir. E aí foi quando eu comecei os primeiros momentos, assim, eu tinha crise de ansiedade, eu ficava com falta de ar. E eu ia para a janela buscar ar, algo sufocante. E eu disse, eu nunca tive isso, que negócio estranho. E eu não sabia que aquilo era uma ansiedade.
Eu só achava que era uma dor, uma coisa muito forte, dentro de uma angústia muito forte. E eu não sabia da onde vinha, o porquê eu estava assim. E aí foi quando eu fui entender que era o medo, literalmente, pressionando ali. E eu tinha que buscar ajuda. Aí foi quando eu comecei a terapia, foi quando eu comecei a entender. A primeiro, né, eu lembro que ela começou a conhecer a minha história ali, né, como eu fui parar ali. E depois eu entender quem era a Lazy, para depois ela começar de fato a buscar, né, a Lazy da infância, a Lazy que já teve esses medos, mas ela nunca notou, passou e ela nunca cuidou. E voltou tudo à tona na fase adulta, que aí, né, a criança, ela vai, vocês me corrijam, né, mas é o que eu tenho, assim, é o que eu penso, né, mas a criança, ela muda muito rápido e ela às vezes não percebe os sentimentos, e aí tá com raiva ali, passou a raiva, já tá tudo bem. O adulto não, o adulto ele vai digerir, ele vai ficar buscando as coisas, mas ele não vai entender, porque ele não vai lembrar da fase da infância. E era isso. Eu sabia o que estava acontecendo naquele momento, eu sabia que não estava vendo, mas eu não entendia que era da Lazy lá atrás. Da Lazy que tinha muito medo, da Lazy que tinha o medo do novo, da Lazy que estava sempre suportada pelas pessoas, né, e hoje ela não tem mais ninguém, e quando tirou o suporte, né, ela se viu sozinha, ela desabou, ela não conseguiu sustentar. Então foi uma reconstrução ali de autoconhecimento, de busca para sair daquele momentozinho. Não é linda, gente? É muito linda a terapia, né? E esse processo de autoconhecimento, né? Assim, você entender por que você se comporta, né, de determinadas formas e principalmente que você tem o poder de mudar. E você comece a ver as suas habilidades, potencialidades. Pô, eu sou capaz de estar lá. Né? Como você falou, né, são as memórias emocionais. Isso. As memórias emocionais. A criança, ela registra as memórias emocionais, não fica ali. Tem muita criança que não lembra nem o que aconteceu na infância, mas a memória emocional está ali gravada. Quando você sente aquela emoção na adultez novamente, você tem reações, mas não sabe o porquê. Exatamente isso. E eu vi na pele. E aí eu lembro que quando a gente vai resgatar essas memórias, a gente fica, nossa, eu já passei por isso lá atrás, mas eu nunca percebi. E só passou despercebido, né? E aí a sensação, você fala, nossa, eu já senti isso. Nossa, é isso, foi por causa disso. E aí você começar a trabalhar, né? Porque muitas crianças não têm regulação emocional, né? Não foi trabalhada as emoções e tal, não teve a psicoeducação. Então, ela só passa mesmo, como você falou. Não tem as ferramentas, né? Para processar o que está vivendo, né? Então, só guarda aquela emoção vivida. E aí, quando chega um novo, quando chega alguma coisa que você vai... Aí volta, né? Vem tudo, vem com tudo, né? Vem uma avalanche aí. Mas e aí? Chegou, entrou... Como foi ir lá para o chão de fábrica? Como foi trabalhar? Eu não vou falar, né? Porque, como é que foi? Me fala. Então, quando eu cheguei, né, eu já fui numa função de gestora. Então, eu era estagiária e aí eu já fui para um patamar ali como uma líder de equipe. E uma pessoa, mulher, nova, eu acho que eram 16 colaboradores ali, e ter a postura. A Lazy que estava se autoconhecendo, aprender a lidar com ela mesma e lidar com 16, 17 colaboradores, fora os supervisores, os meus líderes acima. E tudo muito rápido. Foi uma transição muito rápida. Do nada eu estava em São Paulo, depois eu estava em Piracicaba e depois eu fui para outra unidade, numa planta que não era nova, né, para mim, porque eu trabalhava numa usina de açúcar, e aí agora eu estou numa usina que faz etanol de segunda geração. Então era tudo novo, eu tinha que aprender o processo do zero, tinha que liderar, eu não conhecia as atividades, então eu tinha que delegar, tinha que aprender muito, mas estar naquela postura, né? E aí foi quando eu comecei antes de lidar com as pessoas, aprender a lidar com as minhas emoções. Tanto que eu passei por muitas coisas nessa posição,
em que eu chorava muito no trabalho. Era uma coisa que eu falava assim, Leise, tu é adulta, mulher, para de chorar no banheiro. Pelo amor de Deus, enfrenta. E eu tinha um emocional muito abalado. E podia fazer assim, eu tava chorando. E aí eu, mas por que você tá chorando? Você não tem motivo de chorar. Tenha calma, enfrenta. Você já passou por muita coisa. Já tem uma bagagenzinha ali. Deixa pra chorar em casa. Aqui dentro não. Então foi um processo que eu fui, né, com a ajuda da terapia também. Teve uma vez que eu cheguei pra Luciene, pelo amor de Deus, como é que eu faço pra parar de chorar no trabalho? E ela, calma, Leise, assim, não tem uma regra, dizer assim, ó, você vai fazer isso. Uma receita, não tem. E aí eu só falava pra ela, né, eu quero, porque tá feio já. Toda vez que o meu supervisor me chama, eu desabo na frente dele. E aí ela, Leise, se você tá chorando na frente de alguém, porque você sente segurança. Só que aí você tem que saber o porquê tá levando a um choro compulsivo, né? Então, se é uma besteira, você tem que lidar, nada é besteira, né? Mas, assim, tem coisas que dá pra você jogar assim, né? E tem coisas que realmente são muito pesadas que levam a um choro. Mas eu chorava por besteirinha, por coisas simples, sabe? Mas eu tinha que aprender a me posicionar, né? A saber assim, aqui eu só vou respirar fundo, aqui eu não vou chorar. Aqui, se for pra chorar, porque algo me doeu muito, aí eu corro ali pra chorar. Mas se for algo que eu posso, assim, dar uma driblada ali, eu deixo pra chorar em casa. E eu vim conseguir fazer isso há uns 2 meses atrás, tá? Então, assim, não foi um processo, assim, de um estralar de dedos, não. Tanto que eu passei por um processo muito engraçado. E aí, eu me segurei, eu disse, eu não vou chorar, não vou chorar. O choro vindo aqui, eu preso na garganta, eu não vou chorar. Aí, quando eu cheguei dentro do ônibus, eu chorei horrores, chorei. Aí eu olhei pra trás, aí eu disse, ainda bem que foi na porta, não foi dentro. Então eu tava ali comemorando, nossa, consegui, hoje eu não chorei aqui dentro. Mas foi um processo ali de lidar mesmo com as questões. Mas foi algo que eu amei viver, né? Hoje eu não sou mais líder de equipe, mas cada um me ensinou alguma coisa, né? Então eles me respeitaram muito, eles chegavam pra mim fazer assim, via que eu tava ali meio perdida, né? Eles chegavam perto, me ensinavam, então eu tive um apoio muito grande da minha primeira equipe. Eles super me apoiaram, não tiveram tanto preconceito que eu achava que estaria. Se tiveram, nunca foi demonstrado. Então, eles já estavam mais adaptados. Até porque hoje a Raizen, ela tem a captação muito de mulheres. Então, hoje eu vejo muito mais mulheres assim, em cargos de liderança. A nossa diretora é uma mulher. Eu tenho supervisores, gestoras mulheres. Então, assim, foi entrando mais mulheres, esse universo feminino entrando no meio, assim, não que o homem não seja capaz, o homem tem a capacidade também de estar ali, mas a mulher também tem capacidade de estar ali, e os dois, eles funcionam, né, colocam as coisas para acontecer, né, e a visão que o homem não tem, a mulher que ela é mais detalhista, ela tem, então começa a unir essas coisas e dão certo, né? E hoje a nossa antiga diretora era mulher, a Thaís Fornícola, hoje a Fabiana Barrocal, que também assumiu o cargo, também é uma mulher. Então, assim, a gente começa a se inspirar nelas, né? Dizer assim, caramba, não tem mais esse de dizer só quem tá ali, aquela função ali só é um homem, não. A mulher também tá chegando, ela tá ocupando seu espaço. Então é muito, muito legal ver isso. E mudou de função? Mudei. Foi pra onde agora? Agora eu tô como analista e voltei para a área do meu estágio. Olha! Como foi a mudança? Foi boa? Foi tranquila? Mudanças para mim sempre são desafiadoras. Então, assim, viver mais um novo me assusta ainda. Eu tenho sempre aquele medo. Só que ainda foi um pouco mais leve porque eu já tinha a experiência, né? Do outro eu já estava ali sendo acompanhada, né? Então, para fazer essa mudança, eu tive que entender mesmo onde a Leise queria chegar. E quem era a Leise e o que é que ela necessitava naquele momento.
Então, na função que eu estava como gestora de operações, eu rodava turno, eu só tinha uma folga. Então, assim, era algo muito mais puxado e eu estava na produção, que não é a minha área, né? Então, assim, amava lidar com as pessoas, delegar atividades, então, mas isso me demandava uma energia muito grande. Então, como não era o meu ambiente ali, eu sempre estava muito cansada, porque eu tinha que aprender, eu tinha que dar conta. Não era fácil, assim, para mim. E quando eu vi que eu estava ficando muito cansada, eu cheguei e falei assim, ó, Leise, tu não tá aguentando, tu tá chegando assim no teu limite. Você não tá aguentando mais rodar turno, você não tá aguentando a passar todo esse processo sozinha, né? Você não tem família perto, então você tem que dar uma desacelerada, porque aí eu tava começando a ficar doente. E não consegui parar de trabalhar. Nas minhas folgas, eu tava o tempo todo no celular, olhando o que o time estava fazendo, e não era falta de confiança em quem estava lá, é porque eu não conseguia me desligar. Quando era turnos da madrugada, eu não conseguia dormir, porque eu ficava naquela, meu Deus, e se eles precisarem de mim? E se acontecer alguma coisa, é o meu time que está ali, porque eu sempre fui muito de cuidar das pessoas. Eu sou uma pessoa que, nossa, pode ser uma pessoa de 60 anos, eu estou ali zelando pela segurança dele, estou ali sempre pronta e à disposição para o que ele precisar. E eu ficava, se precisarem de mim? E aí, se tiverem alguma dúvida do que eu tomei a decisão? E quando vinha, né, enxurradas de perguntas, e eu falava, meu Deus, e se eu não souber responder, então eu tenho que estar ligada 24 horas, eu não conseguia desligar. Nossa. E aí chegou uma hora que eu falei, Leise, peraí, tu não tá dormindo, tu não tá vivendo, tu não consegue se socializar, tu não tem tempo, a vida vai passar, e aí? E uma coisa que a minha terapeuta falou é que eu vou chegar a lugares muito maiores, eu vou conquistar muitas coisas, mas eu vou olhar para trás e vou dizer assim, tá, você chegou até aqui, isso é muito bom, parabéns, mas e sua vida? O que é que você viveu? O que é que você aproveitou? E aí eu vou dizer que nada, porque eu vivi pro trabalho. E tem que ter um equilíbrio, né? O equilíbrio de você estar em família, o equilíbrio de você estar entre amigos, o equilíbrio de você aproveitar, ter um momento de lazer e também ter um momento de trabalho. Lógico que você não vai abandonar assim, o trabalho de lado e dizer assim, vou desligar essa caixinha aqui e vou focar. Não, tem que ter um equilíbrio ali. E eu não conseguia ter isso. Mas aí quando eu entendi que eu estava muito cansada, que eu estava me sobrecarregando muito, foi quando eu tive conversas, né? Tive também um processo de mentoria, que era um programa de estagiários que foram efetivados e eles iam acompanhar essa transição. Só que o que eu achei mais interessante foi que muitos estagiários passaram muito tempo, né, como estagiários. E eu já estava há 1 ano como gestora. E teve gente que fazia 3 meses, 4 meses que viraram efetivos, né? Eles ficaram efetivados há pouco tempo. E aí eu disse, meu Deus, como a vida, né, girou muito rápido assim pra mim. Então, mas isso me ajudou muito, esse processo de mentoria, não para me adaptar à função que eu estava, mas a conhecer onde eu queria chegar. E aí foi quando eu tomei a decisão, que primeiro eu neguei. Quando chegou a proposta, Leise, a gente tem isso pra você, e aí? E eu falei, não quero não. Assim na lata? Assim não na lata. quero não. Não quero. Minha supervisora, ela chegou numa conversa e falou, você vai aceitar sim. Leise, isso é uma oportunidade. E eu falava, não foi isso que eu planejei. E ela... Ao controle, né? Não está dentro dos meus planos. Nos meus planos. Porque na mentoria, eu tinha feito uma escadinha, né? E eu tinha colocado, eu vou subir tal degrau, até chegar onde eu quero. Mas eu não queria que fugisse dali. Queria que acontecesse exatamente. Mas aí a gente, quando fala assim, Senhor, a tua vontade para a minha vida, eu quero. E quando chega a vontade dele, você fala assim, não quero. Aí você... E aí, né? E aí? Então, vai chegar, mas eu tive que fazer uma transição lateral, né? Primeiro porque eles estavam, de fato, preocupados com
tava a minha vida, né, tava muito corrida, quando chegava no turno B, né, que era o turno da tarde, eu era ultra lazy. Eu era estressada. Eu era uma pessoa que eu sentia muito medo, porque eu chegava muito tarde em casa. E eu sempre fui uma pessoa de compartilhar, então eu nunca escondi nada disso. E eu compartilhava com meus supervisores, eu compartilhava com os meus gestores. Eu falava, nossa, hoje eu levei uma carreira no meio da rua e eu tô com medo. E eu compartilhava isso com eles e eles se preocupavam demais. E essa supervisora, o meu supervisor também se preocupou muito, mas a Fernanda, por ser mulher e entender, eu acho que ela me abraçou mais. E quando eu disse um não, ela falou assim, mas pelo amor de Deus, não faz isso. Aceita, porque é o melhor. E outra coisa, e ela falou do mesmo jeito de novo, as oportunidades ela vai passar e você vai ter que abraçar. E uma coisa que eu tinha medo, e se der errado? Eu saí de uma função que eu gostava, era uma função muito boa, mas e se der errado? E ela falou, eu saí. Ela contou a história dela, né, que ela saiu de uma área que era muito confortável para ela me indicou de muita coisa e hoje ela se encontrou e é uma pessoa super feliz. Mas ela teve que ter a coragem, né? E aí eu sempre falava, mas eu passei só 5 meses nessa área, né? Porque eu voltei para a área do estágio, eu só passei 5 meses. E ela falou uma coisa para mim, Leise, tenta. Se der errado, você não precisa estar pronta, você só precisa ter coragem. Isso. Você não precisa estar pronto, ninguém está pronto. A gente vai se moldando a cada dia. Você vai a cada dia construindo o seu melhor, a cada dia aprendendo. E se você aprendeu uma coisa que fazia totalmente fora do sentido daquele que você estudou, por que você não pode reaprender ou aprender coisas novas? Você tem total capacidade. E aí foi quando deu uma chacoalhada e eu falei, eu vou. E aí eu fui. E tá bom? Então, eu só passei uma semana de férias. Cenas pro próximo capítulo. Isso. Passei uma semaninha só na função, só deu para dar uma aquecidazinha, mas eu já notei a diferença, né? De como só em ter uma melhor estabilidade ali, que era o que eu precisava, né? É tanto que eu não tinha final de semana, então eu não tinha folga no final de semana, demorava muito para ter folga. E quando eu tive a minha primeira folga no final de semana, eu me senti mal. E eu ficava em cima da cama e falava, meu Deus do céu, eu não vou trabalhar hoje. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu mandava mensagem pra Valesca, que ela nunca passou por turno, né? E eu falava, Valesca, o que é que tu faz no final de semana? Ela, Leise, eu aprendi a fazer vários nadas. A aproveitar, de fato, descansar. E eu não sabia o que era descanso. Não sabia o que era parar de olhar pro teto e dizer assim, tá tudo bem não fazer nada. Você não precisa estar correndo todos os dias. Você não precisa estar procurando o que fazer. Se o seu corpo tá pedindo pra você ficar só na cama, fica. E tá tudo bem. Mas não, eu sempre procurava roupa pra dobrar, roupa pra lavar, ficava procurando, eu só usei uma vez. Não, dá pra lavar, só pra ter o prazer de me sentir que eu estava fazendo alguma coisa. Porque eu me sentia mal se eu não estivesse fazendo nada. Mas as crenças, né? O processo. Mas assim, foi um tempo assim muito bom que eu passei, foi um tempo muito bom, mas eu falo que eu ainda estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo a desacelerar. Eu estou aprendendo a, de fato, me socializar de novo. Foram 1 ano e 6 meses como gestora, vivendo essa vida corrida. E tem coisas que se perderam. Tem coisas que eu não sei mais o que fazer, não sei mais o que procurar, assim, de fato aproveitar. Porque eu sempre aproveitava as coisas correndo. Se eu viajava, numa folga que eu tinha, eu viajava assim num dia, chegava em São Paulo, que era o lugar que eu mais ia. Chegava em São Paulo, tentava fazer o máximo de coisas para eu poder voltar e dizer assim, pronto, aproveitei porque eu registrei tudo, então eu sei que eu aproveitei, mas eu não tenho aquela sensação de fato que eu aproveitei, porque eu só fazia as coisas correndo, eu não sentia, né? E aí foi quando eu ainda estou buscando, né, desacelerar. Assim, Leise, vamos aproveitar, vamos estar presente. Tá tomando água? Eu estou tomando água, sem pensar em outra coisa, o que é que eu vou fazer depois da água. Não, é eu ter a presença ali naquele momento. Isso. Que é o que falta
em muita gente, né? E isso quem me ensinou foi os meus operadores, de você escutar eles. Porque antes você estava escutando, mas de fato você não estava ouvindo o que eles tinham para dizer. Porque você estava pensando em outra coisa, numa decisão que você tinha que tomar, em algo que você tinha que fazer depois daquela conversa. E eles me ensinaram a parar para ouvir, até a escutativa, né? E eu não tinha isso nem com minhas amigas. Eu queria só descarregar tudo que eu tinha. Eu não esperava nem ela falar. Só falava. E eu, aí quando ela falasse alguma coisa, tá bom, isso eu já sei. Não parava de falar. Ai, meu Deus, ela tem mais. Mas ainda tô aprendendo muito, sabe? Mas foi um processo que eu tive que aprender na dor, na marra, e só a vida adulta que me ofereceu estar longe. Talvez hoje eu paro para pensar que se eu estivesse ainda em Campina Grande, tivesse largado, não tivesse aceitado nada disso que eu contei, eu não viveria e não me transformaria e não me moldaria, não amadureceria. Então tudo isso foi um processo de amadurecimento, de autoconhecimento. Hoje eu tenho um posicionamento que se alguém falar alguma coisa comigo, eu digo, tá, você não sabe da minha história, então respeita a minha história. Você não sabe o porquê eu estou aqui, da onde eu vim, como foi difícil chegar até aqui, então você não pode dizer qualquer coisa. E também aprender a filtrar. Porque aquelas vozes que eu escutava na universidade, que eu não ia ser capaz, que eu não ia conseguir, hoje eu sei filtrar e dizer assim, dá licença, eu sou capaz sim. Olha onde eu cheguei. Não é pra qualquer pessoa, não. Entendeu? Isso, lógico, sem menosprezar ninguém. Porque cada um tem o seu espaço. Porque às vezes você quer crescer derrubando outras pessoas. Não, você tem que ter aliados. Não, se eu subo, você sobe também. Então, tá ali com aliados, dizer assim, olha, estamos juntos. As oportunidades, ela vai vir para todos. E lá a gente trabalha muito com meritocracia, né? Então, assim, se você tem mérito para estar ali, você vai estar. Mas também, se você não tiver, você não vai estar. Tô falando demais, né? Um amadurecimento, assim, rápido, né? Nesse moído, né? Quando a gente é moído, é que a gente realmente amadurece, assim, na dor. E é um amadurecimento rápido. Mas é lindo. Uma história, não é? Essa história. História maravilhosa, né? De estagiária aqui, Campina Grande, pro mundo, porque é só o começo, né? E assim, a gente vê uma história resumida aqui, né? Mas ela viveu isso dia a dia durante 2 anos e 1 mês. Né? Então, pra gente tá muito resumido, né? É só um recorte, né? Ela viveu na pele cada 24 horas, né? De cada dia. Do novo, do medo, né, da pressão, da ansiedade, né, daquela sensação de incapacidade, e cada dia falando, não, eu vou me superar, eu sou capaz, e a terapia ajudando, né, e você se descobrindo, né, se conhecendo, se permitindo, e agora o processo é outro, o processo agora é de aproveitar a vida, aproveitar tudo aquilo que você está conquistando, né? De você falar assim, poxa vida, cheguei até aqui, hoje eu tenho independência financeira, né? Hoje eu posso escolher minhas coisas, então é se posicionar, é aproveitar, é saborear, né? Aquilo que os frutos do seu trabalho, os frutos do seu estudo, e que vem o diploma agora, né? Vai vir, tá pertinho. Tá pertinho. Quando eu paro para pensar e de fato eu tenho esses momentos que eu reflito sobre a minha vida, sobre onde eu cheguei, isso me traz muita emoção, dizer assim, poxa, eu passei por tudo isso, será mesmo? Não foi só um sonho, não? Mas queria muito que as coisas acontecessem assim, no estalar de dedos, né? Mas para que chegasse a tudo isso, teve todo o processo e entender que era necessário aquele processo. A gente quer fugir, né? Quer fugir da dor, quer fugir do processo. Tantas terapias que eu tive que eu chorava horrores e dizia assim, eu não queria voltar nisso. Está me doendo, mas precisava doer novamente para eu entender que a próxima dor não ia doer mais. Não ia ter mais aquela sensação de sufocamento, né? Depois que eu entrei na terapia, eu não tive mais crise de ansiedade, eu não tive mais... medo a gente sempre tem, né? Aquele medinho. Sim, ali, é normal ali.
Mas o que fazer com o medo, né? É você chorar, mas depois se levantar e dizer, pronto, chorei, agora vamos partir para a solução. É você entender de fato o que vem depois, né, do sofrimento. E não você deixar o medo lhe paralisar e deixar em cima de uma cama para que você não reaja mais. É você se levantar e dizer assim, ó, bora, que a vida tá passando e você com calma, mas também correr um pouquinho, porque o tempo vai passar. É uma coisa que eu sempre falei pra mim mesma, Leise, se você tomar uma decisão agora ou deixar pra tomar uma decisão daqui a 2 anos, vai passar o tempo. O tempo é o mesmo. É o mesmo. O que você vai fazer com ele, né? Exatamente. O que é que você vai fazer? Então, é como a minha supervisora falou, se der errado, volta atrás. Mas eu tentei. Eu tentei, eu fui, eu mergulhei, criei coragem, fui. Ah, não deu certo. Tá. E se eu não tivesse tentado? Aí eu ia ficar com aquele se. E se? E se? E se? E a gente fica muito presa, né? Ao e se eu tivesse feito, e se tivesse acontecido isso, que a gente ficou com medo. O se e o será. Prende, né? Prende. Mas hoje você criou estratégias, né? Através da terapia, tem estratégias para lidar com tudo isso é muito bom. E para a gente ir finalizando, me fala, quem está passando por essa situação estagiária, está com oportunidade, né? Uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de ir para fora, que está nessa situação de medo, de insegurança, de incertezas como você passou. Qual é a dica, a mensagem que você pode passar para quem está nessa situação? Acreditar. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de sonhar. Todo mundo é capaz de realizar os sonhos, né? E não precisa estar pronta. Você vai ter coragem e, de fato, ir enfrentar. Vai ter medo, vai ter aquele friozinho na barriga, o coração acelerado, mas só vai. Tem muitas oportunidades para a gente viver, até as pessoas que fazem engenharia mesmo, tem muitas oportunidades lá fora. Mas a gente deixa o medo, não deixar com que a gente alcance essas oportunidades. Então, assim, cria coragem, vai, enfrenta, porque tem muita coisa para viver. A gente só vê uma janelinha, mas depois da janela tem portas, depois das portas tem horizontes, e se a gente não olhar para fora da janela, a gente não consegue ver. Então, cria coragem de olhar para fora da janela, depois você abre uma porta, depois você vai ver outra. Você está vivendo um horizonte belíssimo. É o que eu falo para mim mesma. É isso, lindo. Uma história de inspiração. Parabéns, Leise. É uma outra Leise, né? Assim, é uma outra Leise. Muito obrigada por você estar aqui, de ter aceitado o nosso convite. Né? Precisava vir, né? Porque faz parte do Papimente da nossa história. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Comecei com vocês ainda sendo estudantes de psicologia e hoje ver vocês formada com essa clínica, gente, que está sensacional, é linda. Eu fiquei encantada com cada coisa, com cada detalhezinho que eu sei que foi preparado, sonhado com muito amor, né? E também isso para vocês é a realização de um sonho, né? Paulinha comentava comigo cada móvel que era escolhido, cada detalhe que era almejado ali, ver a construção e vocês atuando na área, é muito bonito de ver. Então, parabéns, vocês são sensacionais. Sempre acreditei em vocês, sempre estava lá torcendo. E eu sei que também vocês têm um horizonte. E, de fato, alcançar vidas, né? É verdade, é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Ai, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Duda, termina, Duda. A voz não vai. Vai chorando mesmo, Pois é, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, já segue a gente. Vai lá no nosso canal. O que tem que fazer lá, Duda? Curta, compartilhe. Né? Pois é. Vai lá no Deezer, no Spotify, no Instagram. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal. Porque a gente é diferente. Mas o papo é imenso. Isso aí, gente. Tchau, tchau.